Olá, tudo bem? Então vamos aqui ao primeiro vídeo que eu pretendo falar da obra Yuca Pirama de Gonçalves Dias, obra fantástica da nossa literatura brasileira romântica. Às vezes alguns falam, não gosto de romantismo e tal, mas besteira. Sabe por quê? A gente tem que ler um texto de acordo com os padrões e ideias da época que ele foi escrito. E não pensarmos no texto como algo, esse texto aí eu não entendo nada. Lógico, estamos numa época diferente, uma linguagem diferente, um contexto diferente. Se a gente imaginar por que Yuca Pirama, porque Yuca Pirama representa todo um contexto referente ao início do século XIX no Brasil, início do romantismo. O que tínhamos na Europa? A ideia de vários autores, vamos construir a imagem de um herói nacional, de um cavaleiro medieval. O que muitos fazem? Colocam lá um indivíduo forte, destemido, honrado, que luta pela sua tribo, ou pelo seu povo, melhor dizendo, pelo seu contexto. No Brasil, não tivemos Idade Média. Logo, vamos ter o quê? O índio, que tem honra, bravura, determinação. E aí surgem obras, Confederação dos Tamoios, Canção do Guerreiro, e surge, na sequência, um dos textos mais relevantes desse contexto da primeira fase romântica brasileira, Yuca Pirama. Yuca Pirama, que é cobrado em várias provas, concursos, o que ele tem de relevante? A história de um índio, que é o último guerreiro tupi, a história de seu pai, na verdade não sabemos a história do pai, sabemos só que ele é velho, que ele é um índio experiente, e que ele está cego, debilitado e necessitado do filho. O filho, então, vai caçar em terras que não sabe de quem são. E aí aquelas terras são dos índios timbiras, tribo historicamente inimiga dos tupis. E aí o que acontece? Ele é aprisionado. E essa prisão vai ser descrita com riqueza de detalhes sobre todo o ritual de preparação para o sacrifício. Lembrando, a tribo timbira tinha um hábito de antropofagia, ou canibalismo. Esse ato, esse contexto tem a ver com o quê? Com uma cultura que você se alimenta das características positivas do índio dominado, do índio preso, não por fome, mas por querer as boas características. E para isso, para que os guerreiros sintam que estão se alimentando de um guerreiro forte, honrado, o chefe Timbira manda que Yuca Pirama cante o seu canto de morte. E aí temos o primeiro grande clímax da obra, que é o canto de morte do guerreiro Tupi. E inicia-se o canto dizendo: sou filho das selvas, nas selvas cresci, sou filho do norte. E aí esse guerreiro Tupi, que ele vai começar meu canto de morte, ele fala que esse canto de morte, para nós leitores, é o canto das suas honras, da sua bravura. Ele fala das guerras que lutou, que já lutou com os Vis-Aimorés, e aí o que acontece? Já viu o amigo morrer ao seu lado, e esses grandes feitos fazem com que os guerreiros da tribo inimiga que vão se alimentar daquela carne pensem: poxa, esse índio realmente vai nos dar boas qualidades. Só que quando ele está praticamente no final do canto, o que ele diz? Que precisa salvar o pai, que precisa estar com o pai, e chora. E o choro é a representação da fraqueza. Logo, Yuca Pirama vai ser fraco diante dos olhos de toda a tribo timbira. Mas o choro dele foi para quê? Para pedir pelo pai, que era cego, fraco, velho. E o chefe timbira entende? Você chorou, é fraco, vai embora. Nunca um índio havia sido libertado. Então o que aconteceu? Yuca Pirama vai ser libertado. Nos olhos dele, pela sua honra. No olhar da tribo timbira, pela sua fraqueza. E aí todo o contexto se desenrola de forma irregular. Como? Yuca Pirama chega e tenta enganar o pai. O pai, preocupado, diz: como? Você foi pela manhã, ao amanhecer, ninguém sentiu o sol ainda, e agora volta à noite, à tarde, no fim da tarde, em que o sol já se enfraquece. Então, demorou muito. O pai, pela sua experiência, pressente, sente o aroma das tintas do sacrifício. Yuca Pirama tinha sido todo pintado para ser preparado para o sacrifício. Dentro disso, Yuca Pirama vai ser, então, levado a falar a verdade para o pai, que havia sido aprisionado. E o pai obriga a que esse índio volte à tribo timbira para que seja sacrificado.
Hoje, incompreensível aos nossos olhos, mas naquela época, a honra era um fator determinante para que o indivíduo existisse. Hoje, a gente olha e pensa, muitos de nós olham e pensam, nossa, por que não ficou tranquilo? Mas dentro da condição da alma, da essência do indivíduo, a honra fala mais alto do que a própria vida. Bem, o Yuka Pirama vai voltar com o pai lá, só que o pai vai ser desiludido, porque o chefe Timbira diz, ele é um fraco, chorou diante da morte. O pai crê no chefe Timbira e desfaz duas condições, você não é mais meu filho e você não é mais um guerreiro honrado. Yuka Pirama fica transtornado, o pai entristecido. O chefe Timbira se mantém na sua calma e também a sua condição de relevância, de ser o responsável por tudo aquilo. Yuka Pirama e o pai, caminhos diferentes. O pai acorda no dia seguinte, já estaremos aí pelo canto 8º, e ele acorda com o filho guerreando com os guerreiros da tribo Timbira. Força, bravura, honra são todos recuperados por Yuka Pirama. O chefe Timbira chega e fala, basta, não precisa mais dessa luta, acaba com isso logo. E o pai e o filho se encontram. E o filho chora de alegria ao ver o pai, que fala para ele que ele voltou até a honra de um guerreiro tupi. E ele fala, essas lágrimas sim, são lágrimas honradas, porque essas provam a sua força. Essas sim provam a sua determinação. O canto 9 termina, seria o segundo grande clímax da obra, e vamos para a última parte, que seria o canto 10º, em que não temos mais Yuka Pirama. Nós vamos pressupor que ele foi morto no sacrifício. Para que ele ia lutar? Ele queria recuperar a honra. Se recuperar a honra, recuperar a sua condição de guerreiro, recuperar a sua condição de forte, recuperar a sua condição de filho. E tudo isso para que seja digno da morte, como seu nome já diz. A tradução de Yuka Pirama é aquele que é digno da morte. Então é isso o destino de Yuka Pirama, é este o destino que ele esperava. Yuka Pirama vai sumir da presença física, mas no canto 10º diz, se alguém duvidava, porque nós temos um velho Timbira, e o velho Timbira, lá no texto diz, um velho Timbira guardava na memória a lembrança de um guerreiro, de um jovem guerreiro da tribo Tupi. Se alguém duvidava, ele guardava na memória a imagem daquele guerreiro e dizia, meninos eu vi. A ideia do meninos eu vi significa eu estava lá, vi esse índio existir e posso te provar que Yuka Pirama é um exemplo. Por que um índio Timbira conta a história de um guerreiro tupi? Simples. O guerreiro tupi significa a ideia de atemporalidade e independência, tanto faz ser de uma tribo ou de outra. O que vale é o que ele fez, independentemente da sua origem. Serve de exemplo a todos. Até hoje, quantas pessoas honradas com palavra, pessoas determinadas a gente conhece? Talvez poucas. Então ele serviria de exemplo para qualquer indivíduo hoje e sempre. Então é isso, pessoal. Um poema curto, são 10 cantos, mas fácil de ler, tranquilo de entender, alguns termos específicos da língua indígena, mas basta pegar referências para que você entenda completamente o texto, mas os termos indígenas não comprometem a compreensão da obra. E seria isso. Primeiro texto a ser analisado aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse canal vai melhorar, vai crescer. Está bem simplesinho agora, mas esperem em janeiro que vamos ter aí obras FUVEST, obras Unicamp, quem sabe eu expando para as obras do sul do Brasil, né, textos importantes e tudo mais que você precise, tá bom? Espero que você tenha gostado e terminar com uma frase importante aí, que a força esteja com vocês. Um abraço, pessoal, até mais.